Amargamente o pescador chorou. Já Jesus isto carregava, suportando a pesada cruz. Enquanto andava, a outra face dava o seu amor sem fim. Amor maior, pois deu sua vida por nós, para vermos a face do Criador. Bradou e o véu se rasgou. Bradou e o rei dos judeus morreu. Atrás de uma pedra o Cristo estava, discípulos e mulheres choravam. Foi então que o terceiro dia chegou e a pedra revolvida estava. Ele não está mais aqui, os anjos disseram. Foi então que o Cristo apareceu, a luz do mundo ressuscitou, para dar vida a quem nele crê. Ressuscitou, o meu Deus vivo está. Ressuscitou, o meu Salvador e Senhor. Ressuscitou, o meu Deus vivo está. Ressuscitou, o meu Salvador e Senhor. Ressuscitou. Ele vive em mim. Bom dia, irmãos. Não estamos todos juntos, mas é bom ainda assim reunirmos simultaneamente, cada um em sua casa, para louvarmos o nosso Deus nesta altura tão especial que nós celebramos, que é a Páscoa. E na Páscoa nós celebramos este amor na sua mais alta expressão, que foi o facto de Deus ter feito homem na pessoa de Jesus Cristo e ter morrido pelos nossos pecados. Ele conhece os nossos íntimos, Ele sabe como nós somos, Ele sabe o quão maus e não merecedores nós somos de receber este amor, mas ainda assim Ele decidiu amar-nos desta maneira, ao sacrificar-se por nós, ao sofrer a culpa que estava destinada para nós. E neste momento vamos louvá-lo de todo o coração e vamos pedir a Deus que realmente receba o nosso louvor durante este culto. Como
Bom dia, irmãos. Vamos então ler a passagem bíblica em Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste como a alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo do Senhor, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai diante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Eu vos avisei. Elas então, saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide dizer a meus irmãos que sigam para a Galileia, e aí me verão. Obrigado a Deus, obrigado ao Pai, que nos deste, quero pedir que nos abençoes nestes tempos difíceis. Obrigada por dar a vida a Jesus por nós. Quero pedir que sejas com a vida dos irmãos da igreja, com os cristãos, e quero pedir que nos ajudes nestes tempos com o Covid-19. Em nome de Jesus, amém. Amém. Porque tomou a cruz, foi por mim e por ti. Prenderam Cristo e a ele a cruz carregou. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Gólgota, onde o crucificaram. Porque tomou a cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Para o Calvário se encaminhou.
Porque tomou a cruz. Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cravos lhe furaram as mãos e os pés. Porque tomou a cruz. Foi por mim e por ti. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos zombaram com fúria e altivez. Porque tomou a cruz. Foi Por mim e por ti. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Cristo sofreu agonia cruel. Porque tomou a cruz. Foi por mim e por ti. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Desamparado e expirou, porém fiel. Porque tomou a cruz. Foi por mim e por ti. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Porque tomou a cruz o Senhor sobre si. Foi por mim e por ti. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque tomou Cristo a cruz de terror. Foi por mim e por ti. Profundo amor do Pai por nós, tão vasto e sem medida.
Convidamos os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até à hora nona. À hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, vede, clama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te dar muitas graças pelo sacrifício do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Deus porque tu entregaste aquilo que era e que é mais precioso para ti, por nós. Damos-te graças, ó Deus, porque a tua misericórdia é imensa, não a merecemos. A tua graça caiu sobre nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Deus, porque Ele deu a sua vida por nós e porque a tomou novamente. E nós agora podemos proclamar bem alto que Tu és o Deus da vida. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, o relato bíblico nos evangelhos, nós podemos ver o desenvolvimento, o crescimento do seu evangelho, do seu ministério. Podemos perceber que Jesus vai demonstrando todo o seu poder e toda a sua autoridade. Começa por realizar milagres, faz variadíssimas curas, deu vista a cegos, colocou homens que eram paralíticos a andar, coxos a andar e fez imensos milagres. Ressuscitou alguns mortos. E vemos então que Jesus demonstra todo o seu poder, toda a sua autoridade e que vai atingir o seu ponto máximo, parece-nos, quando ele entra desta forma triunfal, como vimos a semana passada, em Jerusalém, sendo proclamado como rei, como o Messias. Mas estamos a chegar ao fim do ministério e parece que afinal não triunfou. Pelo contrário, houve uma derrota. Chegamos ao final do ministério de Jesus, por exemplo, aqui no capítulo 14, no versículo 43, e percebemos que Jesus é preso. Depois, avançando até ao capítulo 15, versículo 22, vemos que Jesus é condenado e crucificado como um criminoso. E aqui no versículo 33, vemos então a sua morte. Será que Jesus foi derrotado? Será que o plano de Jesus não triunfou, pelo contrário, ficou derrotado? Ao olharmos para o versículo 33, vemos que entre o meio-dia e as 3 horas da tarde, a hora sexta e a hora nona, fez-se trevas. Toda a natureza, não só o homem, mas toda a natureza ficou afetada. A morte de Jesus teve um impacto imenso, não só na vida das pessoas, mas também de toda a natureza. Vemos então que Jesus é crucificado. E ali, às 3 horas da tarde, na hora nona, percebemos então que Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? Parece um grito de derrota, um grito de desespero.
Sem dúvida nenhuma, Jesus estava a sofrer fisicamente. Não conseguimos imaginar o sofrimento de Jesus, porque esta era uma morte terrível. Era uma morte lenta em grande sofrimento. A crucificação estava guardada como castigo para os piores dos criminosos. Mas a dor dentro de si, a dor que Jesus estava a sentir dentro de si, é muito maior, era muito maior do que a dor e o sofrimento físico. O clamor de Jesus aqui, sem dúvida nenhuma, reflete a experiência de Jesus de estar sozinho. E sozinho não só porque os seus discípulos e toda a humanidade o abandonou, mas sozinho porque ele tomou para si os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade. E o Pai deixou. Ele sentiu-se sozinho. O Cordeiro de Deus sem pecado assumiu os nossos pecados para que nós pudéssemos ser salvos. O apóstolo Paulo, quando escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele diz assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Cordeiro de Deus, sem pecado, ele tomou para si o pecado meu e teu, para que nós pudéssemos ser salvos. E esta é a mensagem, esta mensagem é o coração do Evangelho. Era de facto um sacrifício necessário, um sacrifício perfeito, um sacrifício eficaz, um sacrifício eterno. Era necessário que Jesus morresse por nós. Deixem-me dizer que ninguém obrigou Jesus a se sacrificar, a morrer no nosso lugar. Ninguém o obrigou. Ele mesmo se deu por nós. Ele deu-se a si mesmo. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 10, na segunda parte do versículo 17, nós podemos ouvir aquilo que Jesus disse antes da sua morte. Ele disse: eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus deu-se a si mesmo para morrer no nosso lugar, mas também ele ressuscitou. Quando olhamos para a morte de Jesus, nós podemos perceber algumas reações àquilo que estava a acontecer. Reações essas que também refletem as reações de hoje que as pessoas têm quando leem o relato da morte de Jesus. Versículo 35 diz-nos que alguns que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, ele clama por Elias. E depois no versículo 36 lemos que um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a na ponta do caniço, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Na verdade, há algumas pessoas que ainda hoje não entendem nada acerca deste acontecimento. Não entendem nada acerca da morte de Jesus. Uns até acham que é um absurdo. Como é que é possível alguém que vem para nos salvar, vem nos salvar dando a sua vida? Isto é derrota, não é vitória. De facto, alguns não entendem. É loucura. Para alguns é loucura um Salvador dar a sua vida por nós. Isto é sinal de fraqueza. Outros entendem um pouco, mas entendem mal. Alguns fazem uma interpretação como que mística e filosófica acerca da morte de Jesus. Mas há também aqueles que entendem perfeitamente aquilo que aconteceu. Têm a visão correta da morte de Jesus. Quando nós lemos no versículo 39, percebemos que há lá um homem
Não um judeu, um gentio, um oficial romano do exército romano, um centurião, que estava mesmo ali à frente a ver tudo aquilo. E quando Jesus morreu, expirou, ele faz esta afirmação tremenda: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ele teve a visão correta. A pergunta que queremos deixar esta semana, esta manhã, neste dia de Páscoa, é esta: qual é a tua reação à morte de Jesus? Como é que tu interpretas, como é que tu vês a morte de Jesus? Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, no versículo 23, nós podemos perceber no relato que Lucas faz acerca da morte de Jesus, que com ele estão lá 2 malfeitores também a serem crucificados, um de cada lado. Estes também têm uma reação diferente. Sem dúvida nenhuma, um diz assim, até mesmo gozando com Jesus: não és tu o Cristo? Já agora, olha, salva-te a ti e salva-te também a nós. O outro tem uma reação diferente e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Sem dúvida nenhuma, estes 2 malfeitores, com as suas reações, as suas atitudes completamente diferentes, refletem ainda hoje a atitude das pessoas, as reações que as pessoas têm em relação à morte de Jesus. Um deles ignorou Jesus, um deles até gozou com Jesus, um deles não quis saber, não quis entender o que é que Jesus, porque ele não compreendeu aquilo que Jesus estava ali a fazer. Um fez isto, o outro teve uma atitude, uma reação completamente diferente. Ele reconheceu quem era Jesus e ele aceitou o sacrifício de Jesus. Qual é a tua reação? Ignoras? Rejeitas? Ou, como o segundo malfeitor que estava lá a ser crucificado, reconheces e aceitas o sacrifício de Jesus? Jesus sacrificou-se por ti. Nós vemos que este que aceitou recebeu a vida eterna, porque no versículo 43 nós vemos que aquilo que Jesus diz é o seguinte: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta certeza também tu a podes ter se perceberes, entenderes, aceitares Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. A morte de Jesus não é um sinal da derrota do plano de Deus para a salvação da humanidade. Não. Não é a vitória do plano de Satanás para que o homem não seja salvo. Não. A morte de Jesus é a expressão da vitória de Deus sobre a morte para todos nós. Quando nós lemos no versículo 37 do nosso texto em Marcos, que ele dá um grande brado, nós percebemos que este é um grito de vitória. Aquilo que João, o evangelista, no capítulo 19, diz, pode-nos esclarecer melhor acerca deste grito. Ele diz que depois de ter tomado vinagre, no capítulo 19 de João, versículo 30, Jesus disse: está consumado. Este é um grito de vitória. Está cumprido, está pago o preço.
tetelestai, está pago o preço que era exigido por causa do pecado. O preço que era necessário pagar porque nós estávamos condenados à perdição eterna. Então Jesus pagou o preço necessário. Por isso ele disse, está consumado. O preço exigido foi pago. E agora está tudo consumado. Vem agora uma nova vida. Vem agora, de facto, o triunfo sobre a morte. Porque a morte era aquilo que estava guardado para a humanidade por causa do pecado. A morte é a separação de Deus. E o homem está separado de Deus por causa do seu pecado. E sem dúvida nenhuma, este grito está consumado. Este grito que Jesus deu lá na cruz do Calvário, na hora da sua morte, é de facto um grito de vitória. Não é a derrota do ministério de Jesus. Não. É a vitória de Jesus. A morte de Jesus e a sua ressurreição, de facto, traz à humanidade o perdão dos pecados. Porque nós somos pecadores e precisamos de nos arrepender, reconhecer que, de facto, nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E precisamos de nos arrepender da nossa vida de pecado. Precisamos de nos arrepender do facto de sermos filhos da perdição. E precisamos nos voltar para Ele. Precisamos, sem dúvida nenhuma, ter uma atitude diferente perante a morte de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus trazem o perdão do pecado, trazem a salvação. Porque, sem dúvida nenhuma, nós estávamos condenados, estamos perdidos e precisamos da salvação de Deus. A morte de Jesus traz a justificação. A morte de Jesus traz a adoção como filhos de Deus. Sim, porque antes nós não éramos filhos de Deus. Precisamos de aceitar Jesus Cristo. João, quando escreve no seu Evangelho, ele diz que nos concede este dom, esta dádiva de sermos filhos de Deus, todos aqueles que de facto o reconhecem e o recebem como Salvador da sua vida. Quando nós olhamos aqui para João no capítulo 1, versículo 12, nós precisamente podemos ler que Deus deu este dom de sermos filhos de Deus, de sermos seus filhos, se de facto o recebermos como Salvador. No versículo 38, nós percebemos que na hora da morte de Jesus, o véu do santuário era um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus. Esse véu que separava estes dois lugares, e que só era permitido ao sumo sacerdote entrar lá para poder fazer o sacrifício pelos pecados da humanidade. Este véu rasgou-se. Não precisamos mais de um sacerdote humano, porque nós agora somos filhos de Deus e nós temos acesso direto ao Pai. Este véu rasgou-se, diz-nos o texto, no versículo 38, rasgou-se de alto a baixo. Isto significa que Deus abriu o caminho. Não foi de baixo para cima. Não foram os homens que tomaram a iniciativa, não foram os homens com os seus sacrifícios que abriram o caminho à presença de Deus, o caminho ao perdão dos pecados, o caminho à salvação. Não. Foi Deus. Foi de alto a baixo. Ele abriu o caminho. Agora, eu e tu, se também o desejares, temos acesso direto ao Pai, ao nosso Deus, ao nosso Salvador. Como filhos adotados, nós agora podemos chegar a Ele. Podemos, sem dúvida nenhuma, ter
a salvação que só Deus pode dar. Foi Deus que, sentindo um imenso amor por nós, que deu o seu Filho para se sacrificar no nosso lugar. Foi Ele que, sentindo misericórdia, Ele entregou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. A sua graça caiu sobre nós. Neste dia que celebramos a Páscoa, a vitória de Jesus sobre a morte, nós queremos te deixar este convite. Que possas, sem dúvida nenhuma, olhar para Jesus da mesma forma que este soldado romano, este militar olhou para a morte de Jesus. Olhar como este centurião olhou. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, o convite que queremos deixar nesta manhã é: aceita o sacrifício de Jesus. Aceita porque ele foi feito para ti, por ti e por mim. Aceita e possas então ter a certeza que aquele ladrão lá na cruz teve quando Jesus afirmou que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta certeza, a certeza da vida eterna. Que hoje, verdadeiramente, haja Páscoa no teu coração. Que tu celebres a verdadeira Páscoa. O Senhor te abençoe. Amém. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive e está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória meu Jesus, que vive e está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive e está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive e está. Queridos irmãos, ainda neste tempo, nós queremos desejar a todos uma santa e abençoada Páscoa. Ouvimos constantemente neste tempo
palavras de esperança por todos os lados, de todas as pessoas, a dizer vamos todos ficar bem. Nós temos a certeza que nós vamos todos ficar bem. Nós estamos certos que nós já estamos bem, porque temos o Senhor Jesus na nossa vida. O profeta Isaías disse acerca de Jesus que o castigo que nos traz a nós a paz estava sobre ele, e por causa das suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados. Graças a Deus pela cruz, graças a Deus pelo sacrifício de Jesus e por aquilo que Ele fez por nós, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e como Ele venceu a morte, nós com Ele também temos a vitória. Queridos irmãos, vamos neste momento ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus pelo Senhor Jesus e por aquilo que Ele fez voluntariamente pelas nossas vidas. Querido Deus e nosso amado Pai, os nossos corações estão imensamente gratos a Ti por aquilo que Tu és, porque Tu és amor, e por causa desse amor Tu enviaste o Senhor Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser curados, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ser libertos da morte, para que nós pudéssemos ter vida eterna contigo. Ó Deus querido, obrigada pela Tua palavra. Obrigada por tudo quanto já pudemos ouvir e porque neste dia tão especial nós te podemos cultuar, ó Deus. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa imensa gratidão por aquilo que Tu fizeste por cada um de nós. E porque nós sentimos, Senhor, que nós somos especiais para Ti. Nós somos pessoas a quem Tu amas imensamente e a quem Tu desejas, Senhor, que nós possamos ter uma comunhão sempre eterna e constante contigo. Ó Deus, vem continuar a abençoar o Teu povo, vem continuar a abençoar a Tua igreja, vem continuar a dar sabedoria a cada um de nós para caminharmos neste tempo difícil e vem colocar no nosso coração o amor também por transmitir a Tua palavra e por transmitir esta mensagem de salvação em Cristo Jesus, uma mensagem que é verdadeira, uma mensagem que é autêntica, uma mensagem que é vivida pelo Teu povo, ó Deus. Obrigada pela libertação dos nossos pecados e obrigada pela vida eterna. Vem também tocar no coração daqueles que ainda não entenderam o Teu grande amor, ó Deus. Vem nesta Páscoa dar oportunidade para que muitas pessoas possam aceitar o sacrifício que o Senhor Jesus fez por todos e possam verdadeiramente ser salvos, Senhor. Ó Deus, pois a Tua palavra diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, àqueles que verdadeiramente creiam no Seu nome. E a nossa oração é esta, que nesta Páscoa, muitos e muitos possam verdadeiramente crer no Seu nome, crer no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que consumou o plano de salvação que o Pai tinha para a humanidade. Mais uma vez te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, a Ti toda a honra, toda a glória. E te agradecemos neste dia, porque Cristo vive. Aleluia, toda a glória seja dada ao nosso bom Deus. Oramos no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vislumbrando o sol de um dia brumal,
Senhor.